Governador, o senhor tem se referido, eu vi em entrevista sua, o senhor falando que em usar os 71% de votos que o senhor recebeu como gordura para queimar, para chegar aos seus objetivos. Como pretende utilizar esse respaldo popular para enfrentar as pressões políticas? Falar diretamente para a sociedade, usar redes sociais para evitar essas pressões? Exatamente. Eu entendo que essa gordura que eu costumo brincar, dizer que é 71% de gordura para queimar, e é usando as redes sociais também, mas é ir contra qualquer atitude que não seja republicana, qualquer pressão do modelo antigo, né, de se fazer política, no sentido de lotear o Estado, por exemplo, com cargos, ou de exigir trocas em favor de aprovações. No caso do Legislativo, a gente entende que o relacionamento do governo com o Legislativo tem que ser um relacionamento republicano, e a gente entende que a Assembleia, por exemplo, foi renovada, né, em 55% dos seus deputados. Existem aqueles que foram reeleitos porque têm seus méritos também. Então nós temos um time que está começando um momento novo da política catarinense. Eu tive uma escolha do eleitor, né? Inclusive os deputados me elegeram também, né? Porque se fizer as contas, alguns deputados têm que ter votado nesse governo, né? Além do nosso partido. Então a gente vai perceber que vai construir de fato um modelo de gestão baseado na boa técnica. Isso a gente... O senhor pretende, por exemplo, se receber uma pressão, digamos, indevida, o senhor pretende ir às redes e expor essa questão? Eu pretendo. Quando digo que é 71% que a gente vai queimar, às vezes a atitude que muitas vezes ela até, para o popular, ela parece impopular, vamos dizer assim, ela pode entender que seja contrária aos interesses do Estado, mas as pessoas não conhecem muitas vezes os bastidores da política, dos projetos ou de qualquer atuação de quem quer que seja. Então a gente tem que de fato mostrar a verdade. As redes sociais, ontem ainda estive em uma reunião com o meu pessoal de mídias, né, e com a SECOM, a gente tem acompanhado tanto a rede de governo quanto a rede pessoal do governador. Entendo que é um caminho para a gente apresentar a verdade de muitos fatos, né? Então esclarecer as dúvidas das pessoas. O senhor está terminando seu primeiro mês de governo, mas ainda um mês atípico porque não tem a Assembleia Legislativa, esse contato diário com o Parlamento. Ela volta agora em fevereiro. E o seu partido tem a segunda maior bancada da Assembleia, são 6 deputados em 40. Como que o senhor pretende construir uma maioria? O senhor acha importante construir uma maioria? Eu penso que os deputados eles têm autonomia para voto. Essa é a minha experiência, né? Como eu não sou um político de carreira, e aí eu trago as redes sociais para isso, porque a gente não tem pretensão, por exemplo, de reeleição. A gente vai fazer um trabalho no Estado dentro da boa técnica e não da política tradicional. Aí alguém vai me perguntar o que é a política tradicional. Essa política de trocas, de preocupações. Eu não tenho preocupações com a Assembleia. O que menos me preocupa hoje é a Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que os projetos que forem de interesse da população, os deputados vão votar conosco. A lógica da construção das maiorias, no que a gente chama de velha política, digamos assim, ela sempre foi feita com base em cargos, oferecimento de cargos e atendimento de convênios nas bases eleitorais dos parlamentares. Sem esses dois, os cargos o senhor pretende reduzir drasticamente. Como pretende lidar com a questão dos convênios, que hoje é muito ligada a essa questão de construção da base? Não há mais espaço para cargo, né? A gente está retirando, na verdade, que é o meu compromisso. Eu não tenho preocupações comigo, eu tenho preocupação com quem me elegeu, e esses 71%, e com todos os catarinenses mesmo, aqueles que não votaram, que têm um compromisso de diminuição da máquina do Estado. Esse modelo não se sustenta. Portanto, a gente vai continuar com a mesma ideia, com a mesma vontade. A questão de convênios, a gente vai entender que se convenia com os municípios em que, dentro do programa de governo, seja importante fazer a parceria. Existem as emendas parlamentares também, que os parlamentares podem utilizar. O senhor pretende cumprir as emendas impositivas do seu orçamento, do orçamento de 2019? Do nosso orçamento, né, que são aprovados em 2018 para serem executadas. Porque o governo anterior não as pagou, né? Exatamente. Na verdade, a Assembleia hoje propõe aí que sejam cumpridas tanto as de 2017 quanto 2018, né? A gente entende que esse é um compromisso e tem que ser adequado a cada lei orçamentária. Eu não posso acumular essas ações de governo. Então, esse é o nosso entendimento, né? Mas é um instrumento também... Você só vai pagar a sua conta? Vou pagar a minha conta, essa é a ideia, né? Isso se a gente conseguir avançar, inclusive, com todas as reformas, né? Nós vamos ficar observando a atuação parlamentar, obviamente. Por quê?
porque nós temos um compromisso com a sociedade catarinense e o que nós encaminharmos para a Assembleia Legislativa será o melhor para a Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida, para o povo catarinense. Então a gente tem esse compromisso com os parlamentares também de aprovar essas boas medidas. A reforma administrativa ela já está pronta para ser entregue à Assembleia Legislativa? Não, na verdade a gente já sabe o que quer, mas isso precisa ser revisado, né, para a parte da boa técnica legislativa, da correção ortográfica, enfim. A gente entende que lá para meados de fevereiro a gente deve estar com isso pronto para encaminhamento. Você pretende encaminhar em março? Devemos encaminhar em fevereiro mesmo, né? Assim mesmo. que estiver pronto, se encaminha, talvez na primeira quinzena ou na segunda quinzena de fevereiro, a gente já possa estar encaminhando. O senhor fez uma imersão na máquina política durante todo esse período de transição, o senhor disse assim, até se isolou um pouco, o senhor fala inclusive do próprio partido, e dessa imersão saiu boa parte desse esboço da reforma que foi apresentado quando o senhor indicou os secretários. Esse primeiro mês de governo trouxe novas surpresas nesse conhecimento da máquina em relação ao que o senhor viu durante a transição? Eu penso que todos os dias a gente sempre se depara com alguma coisa nova, principalmente informações de problemas de gestão, daquilo que deveria ser feito de um jeito, está sendo feito de outro, motivações, a questão do controle, por exemplo, dos próprios do Estado, edificações. Há um baixo controle, né, havia, né? Nós estamos trabalhando para que isso seja mais transparente e também que a gente consiga melhorar, otimizar os recursos do Estado. O Estado não pode ter um prédio aqui no lado dele próprio, subutilizado, e pagar aluguel no outro, na outra quadra, né? Isso acontece muito em vários estados brasileiros, também aqui em Santa Catarina acontece. O senhor acha que nesse primeiro mês o catarinense já consegue perceber o estilo Carlos Moisés de governar? Eu penso que sim, aqueles que estão nos acompanhando mais de perto. Nós temos um crescimento espetacular na nossa rede de seguidores, na interação das pessoas e também na abrangência, né, no quanto a gente atinge, né? E as pessoas já entenderam que é um jeito diferente de governar. Eu vejo manifestações na rede, às vezes algumas pessoas fazem algumas cobranças e dizem, poxa, deixa ele governar, chegou agora. Então eu penso que as pessoas já entenderam e aí os parlamentares também, aqueles que não entenderam ainda, entenderão, né? Que o nosso relacionamento será um relacionamento mais técnico, não será uma bandeira política a ser levantada. Dá a entender de que não pretende disputar a reeleição, o senhor acabou de falar, inclusive, a própria questão dos 71% de gordura para queimar é de quem prevê que vai precisar usar um pouco da sua popularidade para isso. A meta é um governo de mandato só? O objetivo, eu particularmente sempre fui contra a reeleição, né? Eu sempre vejo que o segundo mandato de todos os governantes, enfim, prefeitos, ele nunca é tão bom quanto o primeiro, ou às vezes é drástico, é muito pior. É claro que isso é uma coisa que tem que se avaliar na medida em que a gente for caminhando, mas eu penso que aí há uma reforma também política, né, para ser feita no Brasil. A gente está pensando no governo hoje, é trabalhar 4 anos para entregar um bom resultado. O que a gente tem percebido nesse primeiro mês é que o senhor tem ficado mais em Florianópolis, provavelmente imerso na máquina, nas questões, e a sua vice tem viajado mais o Estado. Essa vai ser uma lógica ou é uma coincidência desse primeiro mês? Não necessariamente vai ser assim, não é? A gente trabalha de forma muito... Eu não trabalho com uma propaganda pessoal hoje, o governador tem que estar em todos os pontos do Estado, você precisa ir. Algumas pessoas me dizem, a gente vai trabalhar dentro da técnica com o resultado. Então, é um jeito diferente, como você mesmo perguntou. Será que as pessoas já estão entendendo que vai ser diferente? Há pessoas que condicionam a nossa ida a determinada região, levando já notícias boas ou positivas de determinado assunto de demanda da região. Eu penso que a gente vai tratar todo o estado de Santa Catarina de uma forma muito técnica. O senhor não se preocupa em ser considerado um governador de gabinete? Não me preocupo, porque eu tenho saído do gabinete, principalmente para estar com os meus servidores, os servidores públicos do Estado, com os secretários. Estamos visitando algumas obras, né, e nós vamos continuar fazendo isso. E eu acho que é precoce querer traçar um perfil em 30 dias, né, num estado em que a gente recebe na condição em que a gente está recebendo. O senhor falou da visita a obras e uma das mais importantes foi a sua primeira visita semana passada à Ponte Hercílio Luz, que é um emblema do mau uso do dinheiro público e das obras que nunca terminam. Hoje é preciso, além de terminar essa obra, é preciso reverter um sentimento negativo que a sociedade catarinense tem em relação a essa obra. Como fazer isso? Como é que o senhor se sentiu visitando a obra? O senhor acredita na obra? Eu acredito, eu gostei muito do que vi na obra, na qualidade do serviço que está sendo efetuado ali. É uma obra que vai se perpetuar quando for entregue. Quando visitei a obra, lembrei da minha infância, porque ali eu já transitei nessa ponte, com um veículo, com meus pais, enfim.
e já andei a pé muito nela. Então a gente resgatou aquela ideia de que é possível sim resgatar esse patrimônio, preservar e também melhorar a condição de mobilidade de Florianópolis. A sua impressão como antes de ser governador em relação à obra da ponte mudou, conhecendo mais de perto a situação dela? Não, eu sempre tive muita cautela, nunca fui assim leviano, tanto que algumas pessoas dizem nas redes sociais, derruba isso, né? Então as pessoas não têm noção, então abandona, né? Se abandonar o problema continua instalado. Então eu nunca tive nenhuma impressão negativa da obra, eu penso que foram talvez erros sucessivos de escolha, né? O que fazer, mas nunca tive impressão negativa em relação a essa obra. Pelo menos 2 novos deputados, inclusive um do seu partido, pretendem colher assinaturas para uma CPI da Ponte Ercílio Luz. O senhor apoia essa ideia? Apoio. Eu penso que a transparência ela é fundamental. Então, a CPI visa levantar algum dado, né, e torná-lo público e tomar uma decisão. Então, o governo de transparência não tem nenhum receio em relação a isso e penso que pode ser útil, inclusive, para esclarecer aí as dúvidas da população. O senhor deu largada com um decreto ao processo de desativação das regionais, que era uma promessa de campanha, e o senhor rapidamente deu início a essa transição até maio. Vai ser como o senhor pretende ver o Estado sem as regionais? Elas estão muito entranhadas na máquina pública, vai ser muito difícil eliminá-las? Não, eu acredito que aos poucos elas foram perdendo a sua atuação, perderam a razão de existir, e hoje a gente faz algumas adequações e o Estado consegue caminhar com seus projetos, com as suas obras, com seus contratos, sem as regionais. E como é que pretende fazer a relação com os municípios sem essas estruturas? Então, a gente tem buscado parceria com a FECAM, né? Anunciamos isso, inclusive, numa reunião de posse do presidente da FECAM, no sentido de aproximar o governo do Estado, as suas secretarias setoriais, com as associações de municípios. Eu penso que é um grande capital que nós temos ali, a Associação de Municípios conhece os problemas da sua região e acredito que a gente pode avançar muito nessa atividade. Essa semana vocês também anunciaram uma redução nas gerências de saúde, já dentro desse processo de desativação das regionais. Esse modelo, porque antes cada regional tinha sua gerência de saúde, de educação e etc. Esse modelo da saúde vai ser replicado em outros setores que também tinham presença nas regionais? Sim, e não só na saúde, até empresas públicas, inclusive, estão revisando a sua presença física em determinadas regiões do Estado, diminuindo o número de gerências. Esse é o objetivo. O enxugamento não é só no Poder Executivo. Esses 922 cargos que a gente pretende reduzir na máquina pública, eles também têm reflexo, esses são de fato no Executivo. Mas a gente avança isso com as empresas públicas, que estão revisando até a sua permanência, para que não seja ali um cabide político, né, um local para as pessoas estarem trabalhando, não. De fato, onde houver necessidade, o Estado vai estar presente. Onde não houver, a gente suspende a atividade. Em janeiro, o seu partido acabou sendo destaque, às vezes até mais do que o governo, por uma disputa interna que acabou precisando vir gente da direção nacional para dar uma apaziguada. O senhor acha que essa questão está superada? E queria saber também como é que avalia essa disputa interna no PSL. Eu penso que, óbvio que os deputados têm as suas diferenças ali em relação às escolhas, né? Houve um protesto em relação a uma renovação ali da executiva estadual, que não foi bem recebido pelos deputados, houve uma reação, houve uma conversa com o vice-presidente do partido e houve um alinhamento, me parece que hoje já está apaziguado, os deputados vão participar mais ativamente da executiva e, na minha opinião, penso que os deputados têm razão em querer participar, porque quem tem mandato é que deve influenciar no partido. Alguns deputados do partido reclamaram ou confidenciaram durante o processo de transição que suas escolhas não estavam sendo admitidas pelo governo, que o senhor conseguiu isolar o governo, blindar o governo da questão partidária, mas se queixavam de que o Lucas Esmeraldino, que é o secretário de Desenvolvimento Sustentável, conseguiu emplacar alguns nomes no governo. Na nomeação dos cargos, a balança não pendeu para um dos lados do PSL catarinense? Absolutamente não. Na verdade, os deputados aqui reclamavam, né? Olha, eu quero participar do governo. A gente isolou. Não só os deputados do PSL, como todos os deputados, qualquer pessoa que quisesse participar, vai participar depois, é a nossa bandeira, né? Governo técnico. O Lucas Esmeraldino foi um caso de ter corrido uma eleição, ter feito 1.161.000 votos e não ter levado a eleição. Então eu entendi, por justiça, que ele seja um secretário de Estado. Pense, todos os meus secretários de Estado têm autonomia para colocar os seus diretores, fazer as escolhas. Então, é isso que está acontecendo com o Lucas. Ele tem autonomia para fazer as escolhas também.
O senhor tem o cargo mais importante do PSL catarinense, inegavelmente, a maior votação também, mas a impressão que passou nessa disputa é que o senhor não quer ser árbitro, não quer mediar essas questões internas do PSL, que o senhor vai manter isso isolado do governo. Eu estou correto nessa impressão? Exato, eu penso que o governo é o governo e partido é partido. A gente tem um compromisso com os catarinenses, né? Então a gente não pode se envolver em disputas político-partidárias. Aliás, essa era a nossa bandeira, né, de um governo técnico. Depois da eleição, esquecer os partidos, na verdade, e atender a todos, né? Essa é a nossa bandeira. Um dos deputados, um dos políticos mais experientes da política catarinense, o Júlio Garcia, deve assumir a presidência da Assembleia Legislativa. O senhor vê ele como um parceiro e eu queria saber se o senhor já conversou com ele depois que o senhor assumiu o governo. Sim, a gente já conversou algumas vezes, eu recebi os deputados, acredito que até durante a transição, todos os deputados eleitos, né, em Santa Catarina, no gabinete. Já conversei com o Júlio também, o deputado Júlio, isoladamente, e sempre também nos prestigiou na posse, enfim, na diplomação. Percebi que é um deputado que sempre tem se demonstrado interessado em apoiar o governo. A revisão dos incentivos fiscais que o senhor tem citado como desafio é o maior desafio deste ano e eu queria saber como é que o senhor pretende fazer. A gente tem uma determinação legal para reduzir de 25% para 16% até 2022 as isenções fiscais, né, todos esses benefícios que a gente concede. Então a gente vai acompanhar isso porque é determinação legal. E para fazer isso a gente está criando, né, por decreto, um grupo de trabalho, né, que é uma espécie de um conselho, que vai gerir essa atividade, vai dizer o porquê da razão, vai avaliar da permanência ou não, da manutenção ou não daquele incentivo e da eventual concessão de um novo. Há uma corrente no seu partido, no PSL, que prega que o seu governo deve ser mais parecido com o governo do presidente Jair Bolsonaro em questões ideológicas, comportamentais, por ter sido também eleito a bordo de uma onda conservadora que foi muito forte aqui em Santa Catarina. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que estão corretos nessa avaliação? Eu penso que não. Eu penso que falava há pouco, né, em entrevista, inclusive, dizendo que as ideologias elas têm que ser filtradas, porque elas estão ali pregadas por grupo de pessoas, mas a sociedade se transforma e você tem que estar aberto a novas mudanças, aceitar a escolha das pessoas, não levantar bandeiras radicais em nenhum momento. Então eu penso que nós não temos nenhum radicalismo no governo, aceitamos a participação de todos. Existem vários temas polêmicos, inclusive objeto de vetos nossos, né, como foi a questão do nome social, e que a gente não tem absolutamente nenhum problema, nem preconceito em relação às escolhas e à orientação de cada um. Porém, existe boa técnica para fazer aquilo e nós vamos fazer, inclusive, por decreto. O senhor tem diferenças de estilo e de discurso em relação ao presidente Bolsonaro. O seu discurso é muito mais light que o do presidente Bolsonaro. Essa é uma diferença constante? Vai ser uma constante no governo? Isso não é uma escolha, na verdade é algo natural, né? As pessoas vão aceitar e vão entender a minha pessoalidade, assim como deve ser a do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, acho que uma das primeiras entrevistas públicas que eu dei foi para você, dizendo que não era um mini Bolsonaro, isso virou capa de manchete de jornal. Por quê? Porque isso é visível, né? Eu não sou alguém que foi produzido para estar no poder público hoje. Eu sou a pessoa que sou e com a naturalidade vou continuar agindo dessa maneira. Como a senhora avalia o primeiro mês do governo Bolsonaro? Eu penso que o presidente tem acertado. Estive com o Onyx semana passada. Ele nos mostrou os avanços que o Estado está fazendo, o governo federal está fazendo também no enxugamento da máquina pública, a ponto de indicadores do tipo enxugar um hospital federal e conseguir, com o enxugamento, financiar um segundo hospital integralmente, né? Então, eu penso que nós estamos caminhando em passos idênticos aqui no sentido de transparência. Os objetivos são os mesmos e são republicanos. Dessa sua visita a Brasília, sua primeira visita aos ministérios em Brasília, o senhor saiu otimista de lá, isso foi registrado. O que o senhor acha do que foi prometido lá? O que o senhor acha que avança mais rápido? Bom, a gente tem várias frentes ali, né? A gente detecta dificuldades ainda orçamentárias do governo federal, tem que ser readequadas. Foram vários assuntos que foram tratados. Mas penso que a questão da infraestrutura, o olhar para Santa Catarina nas nossas demandas, o ministro foi muito atencioso, conhece da pasta, já foi do DENIT, já atuou na pasta do DENIT anteriormente, então conhece todos os nossos gargalos. Aqui a gente sabe que vai ter um eco muito grande, né, os nossos pleitos lá
no governo federal, só que a gente precisa naturalmente, assim como o governo do estado precisa de um tempo, o governo federal também precisa desse tempo. Em Brasília, o senhor também foi ao Supremo para tratar dessa questão da emenda constitucional, a Constituição Estadual, que vem aumentando a destinação, o gasto obrigatório com saúde de 12% para 15%. O senhor é o primeiro governador que teria que enfrentar esses 15%. O senhor não acha que essa ampliação, ela mais do que uma questão política, ela é uma conquista da sociedade que deveria ser mantida? Bom, a conquista da sociedade seria a saúde não ter dívida. Essa seria uma grande conquista da sociedade. Como tem dívida, se eu aplicar 15% hoje, eu vou ter que aplicar 20%, na verdade, porque eu vou continuar pagando, né? Vou aplicar 18%, 19% ou 20% talvez, porque eu vou continuar pagando as dívidas dos governos anteriores. Eu não posso dar um calote na saúde sob pena de eu ter a solução da continuidade dos serviços. Então, nós vamos ter que ir negociando com os fornecedores e entendo então que esse 12% não representa, esse 15% não representa 15%, representa muito mais. Além da inconstitucionalidade... Isso é o que muitas prefeituras vivem. Joinville, por exemplo, está chegando a 38%. Certo. Apesar de ser 15 obrigatórios. Não é hora de o Estado fazer um esforço a mais nessa questão que os catarinenses apontam a tantas eleições como a principal reclamação? O que a gente tem que ver, na verdade, são os repasses que o governo federal deveria fazer e não faz para os estados e para os municípios, né? Isso é uma outra discussão importante, porque no nosso orçamento não cabe esse 32%. Hoje o orçamento sobra quase nada, sobra 3%, 4% para o governo investir. Então o orçamento está totalmente amarrado. Não tem como avançar dessa maneira. Então é muito claro que essa proposta também é uma proposta que inviabiliza o próprio orçamento público na saúde. Para encerrar, governador, ser governador é mais difícil do que o senhor esperava? Não, eu imaginava que o desafio seria mais ou menos nesse porte, né? Muitos compromissos, muitas decisões, mas eu acredito que a primeira decisão iluminada que nós tivemos foi a escolha de um secretariado técnico. Isso ajuda muito, porque a partir daí o governo precisa fazer menos escolhas. Quando você põe um técnico, normalmente ele vai escolher o que é mais adequado e não o que é simplesmente bom, político, né, ou politicamente correto. Maravilha. Muito obrigado, governador, pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade e muito boa sorte no governo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês.